Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, que Deus e Cristo vos abençoe com ricas bênçãos dos céus. Hoje o nosso canal Papo de Crente veio trazer para você uma indicação de um livro que não pode faltar em sua biblioteca. Um livro pequeno, um livro que você pode concluir, lê-lo em 3, 4 dias, no máximo uma semana. Mas antes de nós falarmos sobre este livro, nós pedimos a você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva em nosso canal, deixa aquele like que irá nos abençoar. Divulgue também, compartilhe o nosso canal para seus amigos, sua família, todos aqueles que estiverem ao seu alcance. Há tantos canais aí que não trazem crescimento espiritual nenhum, mas esse canal nós criamos para trabalharmos um pouco para o reino de Deus, para que as pessoas que estejam aí do outro lado alimentem mais um pouco a sua alma através de coisa sólida, tudo isto para a glória do nome do Senhor. Irmãos, nós trazemos aqui hoje com muita alegria e prazer para você que é cristão, você que não é cristão, você que é evangélico, ler este livro, O Mundo em Chamas, o avivamento do país de Gales e o principal, e suas lições para os dias de hoje, de Rick Joyner. Um livro de 188 páginas, que irá abrir a sua mente. O que houve no país de Gales, um dos principados das Ilhas Britânicas, um país pequeno, mas porque ficou conhecido na história como o início do maior avivamento, o início de um dos maiores avivamentos de todos os tempos, isto em 1904, onde o Espírito Santo se utilizou, se apoderou de um jovem chamado Evan Robert. O Espírito Santo mudou? Ele pode usar hoje ainda a nossas vidas para fazer o que fez no país de Gales? Trouxe um movimento, um avivamento, um Pentecoste tão grande de que o que houve no país de Gales ficou conhecido como o Pentecoste maior do que o Pentecoste, trazendo referência ou trazendo alusão ao que aconteceu em Atos dos Apóstolos. O que estava acontecendo no país de Gales era tão grande, de que eles diziam que era maior do que houve lá em Atos, no capítulo 2, que foi o início do maior Pentecoste bíblico de todos os tempos. A história nos conta de que o que houve no país de Gales foi tão grande de que alguns times de futebol foram fechados por causa de que os jogadores estavam se convertendo a Cristo. E com isto, eles entendiam e não queriam mais estar entre o jogo, entre o futebol e entre o evangelho. Então, largaram o futebol e se entregaram de corpo e alma a Cristo. Bares, casas de shows foram fechadas, emprestadas, doadas para pastores, evangelistas e líderes, para que não fosse mais casa de show, e sim para que fosse casas de oração. Alguns empresários fechavam as suas empresas mais cedo para que os seus trabalhadores fossem às casas de orações mais cedo para achar lugar, porque algumas ficavam tão cheias em pouco tempo de que as pessoas tinham que ir para outras casas para ouvir a mensagem, porque aquela que foi antes já estava totalmente cheia. Hoje o país de Gales é composto por aproximadamente 3 milhões de pessoas. No país de Gales hoje há mais ovelhas do que a própria população. São 4 vezes maior do que a própria população. Então veja a quantidade de ovelhas que tem no país de Gales, se são 3 milhões de habitantes, não é? Mas naquela época o maior trabalho, ou seja, a maior renda, né, que se tinha no país de Gales era através do trabalho do minério. E a maior parte dos trabalhadores trabalhava com carvoaria. E eles se rendiam a Cristo. Havia cultos nas cavernas, cultos quando os trabalhadores, os mineiros estavam trabalhando. Eles não mais iam para os túneis simplesmente sem antes orarem,
cantares louvores e fazeres até o convite para que pessoas se arrependessem e aceitassem o Evangelho. E esse livro ele traz, como trouxe para mim, algumas respostas para algumas perguntas que muitas vezes eu me faço. Por que não vemos um verdadeiro avivamento em nosso país? Porque o que nós vemos é um movimento e não um avivamento. Avivamento sem convenções, avivamento sem mudanças de vida, avivamento sem arrependimento total não é avivamento, é movimento. E o que aconteceu no país de Gales era que as pessoas estavam arrependendo-se dos seus pecados. As pessoas estavam se entregando a Cristo de corpo, alma e espírito. Então isto é avivamento, isto é Pentecoste. E este livro vai trazer para vocês que é líder, que é pastor, dirigente de igreja, de congregações, enfim, você que trabalha com jovens, crianças, adolescentes, irmãs, irmãos, e se pergunta por que eu não vejo no meu grupo, por que eu não vejo no conjunto que eu sou líder, um verdadeiro avivamento. E quando acontece uma pequena chama, uma pequena luz do que pode ser avivamento, por que se apaga tão rápido? Olha, este livro abriu um leque na minha mente para que eu pudesse entender que existem coisas de que somente Deus faz. Eu não posso fazer nada. E existem coisas de que eu posso fazer para que através de mim o Espírito Santo venha trabalhar. Então há uma cooperação humana para que o verdadeiro Pentecoste aconteça. E isto é o verdadeiro arrependimento de nossos pecados, de nossos erros. Mudança de vida, mudança de caráter, mudança de ética, mudança de comportamento. Isto é avivamento. E com isto vem o verdadeiro Pentecoste que nós tantos esperamos. Este livro ele trouxe resposta para muitas das minhas perguntas. O porquê muitas vezes começa e se apaga, porque muitas vezes só vem uma chamazinha tão pequena e já ela vai embora. Como era trabalhado os cultos no país de Gales? Eram as pessoas que trabalhavam ou era o Espírito Santo que tinha o pleno controle do culto? E por que esse avivamento acabou-se tão rapidamente? Este livro vai trazer e explicar por que este avivamento no país de Gales, assim como outros grandes avivamentos, acabaram tão rápido. Porque foi um espaço tão curto de tempo e o avivamento acabou. Olha, quando eu cheguei a esta parte do porquê o movimento no país de Gales acabou, eu confesso que eu chorei. E eu entendi que assim como aquele avivamento acabou tão rápido, o que nós esperamos hoje, o que nós vemos hoje muitas vezes, porque acaba tão rápido, não é porque o Espírito Santo quer que acabe, porque ele veio para habitar, ele veio para se fazer presente em nós. Mas quando isso vem acontecer, é unicamente porque nós estamos retrocedendo, nós estamos abafando, nós estamos tomando o lugar que é para ser do Espírito Santo e não deixando mais ele conduzir, dirigir a nossa vida. Foi assim que aconteceu no país de Gales, onde no início era o Espírito Santo que tinha o controle de tudo, trabalhava, se movimentava. Até a liturgia do culto era dada através do Espírito Santo de Deus. Mas depois que os homens começaram, não, vamos fazer assim, não que o homem não possa trabalhar, cooperar, mas o homem não deve dominar. O homem não deve ter o controle do culto. Quem tem que ter o controle do culto é o Espírito Santo de Deus, porque o culto é para ele. Então, se o culto é para ele, quem tem que dirigir o culto é ele, porque é por ele. E para ele, como diz Paulo, são todas as coisas. E esse livro vai abrir muito a sua mente, você que é pastor, você que é líder de conjunto, de departamento, o porquê nós esperamos o avivamento e por que não veio ainda, por que não acontece. E quando se acende uma pequena chama, por que isso acaba tão rápido. Este livro vai abrir a sua mente, assim como abriu bastante no mundo espiritual a minha mente. O Mundo em Chama, o avivamento no país de Gales e suas lições para o tempo de hoje, de Rick Joyner. Que Deus vos abençoe
em Cristo Jesus.